Eu queria ler João, Evangelho de João, versículo 35 ao versículo 42. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te agradeço por o Senhor permitir eu estar nesta amada igreja. Mas eu dependo do Senhor. Eu sou falho e imperfeito, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Me ilumina, Senhor. Ministra aos nossos corações. Nós viemos aqui ouvir o Senhor. Conduz tudo. Que eu não atrapalhe o que o Senhor tem para nós aqui nesta noite. Mas que o Senhor ministre aos nossos corações. Abençoa-nos, Pai. E que o nome do Senhor seja exaltado. Que haja nesta noite despertamento, curas, libertações, salvação. Que o nome do Senhor continue sendo exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que tem acontecido no sertão, alguns dados são importantes a igreja saber. Nós temos no Nordeste aproximadamente 6.000 povoados não alcançados por Cristo. É muita coisa, não é? Nós temos um levantamento, junto com a AMES, Agência de Mobilização para Evangelização no Sertão. Nós temos um dado, esse dado, nós já estamos com 400 povoados alcançados, não pelo Comipres, mas por toda a AMES, essa agência de mobilização. Então nós temos aproximadamente 5.500 povoados não alcançados por Jesus. Povoado de 100 pessoas, povoado de 500 pessoas, povoado de 2.000 pessoas. Tem um povoado agora, recentemente, não sei se vocês sabem essa história, chamado Vila de Bipitum, em Ipupiara. Alguém já esteve lá? Esse povoado tem 2.000 pessoas. Não tem uma igreja evangélica. Um bairro, praticamente. Sem uma igreja evangélica. E o nosso missionário, um dos missionários do Comipres, orando a Deus, é afastado um pouco da cidade de Ipupiara, orando a Deus, Deus levou ele em Vila de Bipitum. Chegando em Vila de Bipitum, ele começou a visitar algumas casas, e essas casas fecharam a porta. E Deus ministrou o coração dele, falando: leva crianças a Jesus. E ele começou o trabalho, ele e a esposa, com uma criança. Daqui a pouco tinha 10 crianças debaixo da árvore. Daqui a pouco tinha 20 crianças debaixo da árvore. E as mães ficavam tudo vendo o que estava acontecendo e o evangelho sendo anunciado. O que aconteceu, para resumir, depois você pode ir lá para entender o que Deus fez em Vila Pitum. Tinha um bailão lá. Um bailão com mais de 20 anos. Sexta-feira era forró, sábado era funk.
O dono desse bailão ficou tão impactado com o que o Senhor estava fazendo na vida daquelas meninas, na vida daquelas crianças, o amor de Deus, ou seja, o missionário levando aquelas crianças a Jesus, levando depois as mães a Jesus, os homens mais difícil um pouquinho, que o dono do bailão ficou impactado e procurou o missionário e falou: olha, tem 20 anos que eu tenho esse clube aqui, mas eu quero vender esse clube para vocês. E o missionário ligou chorando. Ligou para o pastor Davidson, tem uma notícia aqui que... O que é, meu irmão? Estava eu e o pastor David junto. O homem quer vender o bailão para nós. Que é isso? Quantos mil? 180 mil reais. Que isso? Não tem condição. Eu só sei que pela graça de Deus, o lugar que era de prostituição, de adultério, de bebida, de coisas ruins, hoje, para a glória de Deus, é uma igreja presbiteriana, uma igreja do Senhor, levando o evangelho para a glória de Deus em Vila de Bipitum. Aquele lugar de destruição foi transformado pelo poder de Deus em um lugar de salvação e de glória ao nome do Senhor. Fechamos, para a glória de Deus, uma porta do inferno. Isso vocês fazem parte dessa história. Vocês fazem parte dessa história. Esta igreja faz parte dessa história. Levando pessoas a Jesus. O texto aqui para nós tem tudo a ver com a minha vida. Quem aqui tem vergonha de evangelizar? Ninguém? Todo mundo aqui gosta de evangelizar? Evangeliza em qualquer lugar? Glória a Deus por isso. Evangeliza em qualquer lugar, ou só dentro da igreja, ou só nos trabalhos? Tem liberdade? Tem mesmo, pode. Graças a Deus por essa igreja. Mas o Senhor está trabalhando na minha vida. Eu, para estar aqui, eu fico tremendo aqui. Mas aqui vai ensinar para nós o que Jesus mudou na minha vida. Porque muitas vezes eu fico imaginando, e eu ficava imaginando que eu tinha que sair para as ruas falando, eu tinha que sair, eu tinha que fazer isso, mas aqui nós vamos aprender que o Senhor Jesus, Ele conhece cada um e cada um tem um chamado. O importante é saber como está o seu coração. Vamos para essa história aqui de André. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre André nesta noite. Eu gostaria de falar sobre a vida desse apóstolo, que só é citado 9 vezes no Novo Testamento. Não tem uma epístola dele, não tem um livro de André, mas ele é um apóstolo do Senhor. E ele tem qualidades e características lindas e maravilhosas e extraordinárias no chamado de Deus. Primeira coisa, ele é irmão de Pedro. Ele é pescador. O nome dele é varonil, homem de força. Mas algumas características de André, que tem tudo a ver com a minha vida, e talvez pode ter tudo a ver com a sua vida nesta noite, e eu gostaria que você pedisse ao Espírito Santo, que ministrasse ao seu coração, desse liberdade ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer, nesta noite, te capacitar, assim como tem me capacitado na minha fraqueza. E eu gostaria de lembrar a cada um o que aconteceu nessa história. André, Pedro, João, estão com sede, estão com vontade de encontrar com o Messias, de ouvir do Messias. Eles são pescadores. A palavra de Deus fala nos versículos anteriores que eles vão ouvir o que João Batista está falando no deserto. E eles vão para o deserto encontrar João Batista, e João Batista está anunciando sobre arrependimento. João Batista está levando a palavra de Deus, está anunciando sobre o Messias. E num determinado momento, a palavra de Deus fala aqui para nós, e nós já lemos, que após o batismo, quando Jesus passa
João Batista fala: eis ali o Cordeiro de Deus. E a Bíblia fala para nós, e João, apóstolo João, escrevendo isso ocultamente, vai dizer que, o que acontece? Que eles vão, André e João, vão atrás de Jesus. E a Bíblia fala aqui que quando eles encontram com Jesus, eles fazem algumas perguntas para Jesus. Olha que interessante. E Jesus voltando, no verso 37, os 2 discípulos ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus voltando-se, vendo, seguiram, lhe disse: que buscais? Disseram: Rabi, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Ou seja, eles encontram com Jesus, eles têm um encontro com Jesus, e eles agora querem ouvir de Jesus. Esse encontro, ele é tão marcante na vida de André e de João, que é relatado até o horário. Eu tenho certeza aqui, que momentos importantes da sua vida, você tem o horário, você tem um minuto, você tem um segundo, você sabe se foi de manhã, se estava chovendo. Você quer ver um negócio? Quando você encontrou sua esposa, primeira vez que você encontrou, ou a esposa encontrou o esposo. As mães aqui, eu tenho certeza que vocês sabem a hora do parto de cada filho. Está registrado. O momento, momentos extraordinários, momentos importantes. Ou seja, apóstolo João está registrando isso aqui, porque esse encontro mudou a vida dele. Não foi o encontro com João Batista, mas foi o encontro com Jesus. Ele foi até João Batista, e João Batista o levou até Jesus. Ele vai até Jesus, e a Bíblia relata para nós, na hora 10ª, que é aproximadamente 16 horas da tarde. Às 16 horas, ele encontra com Jesus, e ali ele fica o restante daquela tarde, daquela noite. E ele é tão impactado com aquele encontro, que ele faz o quê? Ele volta para casa. Isso que é lindo. Ele volta para casa e já lembra de alguém para falar o quê? De quem ele encontrou. Ele está tão cheio do encontro de Jesus, mudou tanto a vida dele, que ele está transbordando daquele encontro, e agora quando ele está transbordando daquele encontro, ele volta para casa, e a Bíblia fala que quando ele volta para casa, ele faz o quê? Ele comunica com quem? Com quem ele encontra pela primeira vez. Pedro. É lindo demais. Ou seja, ele está transbordando, quando ele está transbordando, ele quer o quê? E ele encontra com Pedro, e você imagina, ele, olha só, verso 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Verso 41, ele achou primeiro o quê? Seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, achamos o pastor da nossa vida, achamos aquele que mata a sede, que é a fonte de água viva, achamos aquele que realmente perdoa pecados e nos dá a salvação. Achamos quem o Antigo Testamento estava anunciando, e agora nós encontramos. Achamos aquele que transforma a nossa vida. Ele tem um encontro com o irmão e fala: encontramos o Messias. Agora ele para por aí, Sidney? Ele encontra com Jesus, ele vai achar alguém importante, alguém da sua família, alguém que está próximo a ele, e a Bíblia fala que ele anuncia o Evangelho, mas o tema da nossa mensagem, o que ele faz? Ele só não fala, ele faz assim, ó.
vou te levar até lá. Ele só não fala. Ele fala, mas ele leva o irmão até a Jesus. Ele converte o irmão? Não. Ele não tem esse poder. Mas ele, impactado, transbordando, ele anuncia, fala e pega o irmão e leva até Jesus. Agora daí para frente, é propósito de quem? Do Senhor. André, nós temos poucas notícias do apóstolo André. Mas, um homem que trabalhava nos bastidores. Mas um homem que trabalhava. Um homem que estava nos momentos certos, na hora certa. Um homem que estava sempre, sabe como? Próximo do mestre. Quando a gente estuda a vida dos apóstolos, a gente vê que 4 apóstolos eram os mais próximos: Pedro, Tiago, João e André. Ou seja, ele não estava à frente, mas estava dentro, no centro, e sempre próximo do mestre e também próximo das pessoas. A Bíblia fala para nós, verso 42, e ele levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nós sabemos que na primeira pregação de Pedro, quantas pessoas se converteram. E não tem esse relato na vida de André. Mas eu te pergunto aqui nesta noite, quem é mais importante, André ou Pedro no reino? Ambos. Por quê? Pedro falou para multidões, mas quem falou de Jesus para Pedro? Está vendo como que as coisas se completam? Está vendo como o reino do Senhor trabalha de forma fenomenal, sensacional? Não importa se eu sou tímido ou se eu sou mais falante. O importa é eu estar na vontade, no centro da vontade do Senhor. Importante eu ter um coração agradecido de lembrar quem eu era e o que eu merecia. Mas que pela graça do Senhor e por mérito total de Jesus, nós recebemos aquilo que nós não merecíamos. E que tem muitas pessoas nessa fila, escolhida pelo Senhor. E às vezes, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. André também não sabia, não era pescador. Mas uma coisa ele fez. Aquele encontro impactou a vida dele. E ele levou o irmão a Cristo. É o que tem acontecido no Comipres. Quando nós começamos o Comipres, nós tivemos a oportunidade de conhecer o sertão em 2018. Fomos convidados, chegamos lá, vimos um lugar que Deus estava fazendo uma obra linda. Mas nós estávamos perdidos, não tínhamos experiência. Mas o Senhor foi dando a visão. Foi dando a visão, o Senhor foi dando a orientação, o Senhor foi mostrando para nós pessoas importantíssimas nesse pleito, nesse trabalho, igrejas importantes. Na volta, quando eu vim pela primeira vez, o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração, de uma tal maneira que eu fiquei impactado, que eu anotei na agenda, na Páscoa de 2018, quando o Espírito Santo chegou para mim e disse assim: Vilmar, quantas igrejas minhas tem em Vila Velha? Tem como alguém falar que não teve oportunidade de entrar na minha casa, de ouvir minha palavra? Vilmar, quantas igrejas tem onde você foi? Minhas. Mas Vilmar,
você está notificado a partir de hoje, que tanto em Vila Velha quanto no sertão, tem um povo que eu amo, um povo escolhido por mim. Vilmar, meu filho, faça alguma coisa. E comece a anunciar o Evangelho para esse povo de onde você veio. Eu cheguei, contei isso para o pastor Deis, pastor Abidiel, pastor Edinho, e escrevi: o dia que o Senhor Jesus tirou a escama dos meus olhos e os tapumes dos meus ouvidos. Eu não sei o que eu vou fazer, Senhor, mas uma coisa eu vou fazer. Já vou chamar alguns irmãos para a gente começar o trabalho. Alguma coisa vai acontecer. Assim foi André. André levou Pedro a Jesus. Pedro ganhou multidões para Jesus. Mas André também foi instrumento. E eu gostaria de chamar você para você ver que André não levou só o irmão dele, não. André, vamos lá em João 6, por favor. João 6. Olha que história linda. A multiplicação de pães e peixe. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Verso 8, verso 9. Um de seus discípulos, chamado o quê? André, irmão de Simão Pedro, fez o quê? Informou a Jesus. Novamente ele faz o quê? Leva uma informação. Quantas pessoas tinha nessa multidão aqui? 5.000 homens. Mais de 10.000 pessoas. O que André informou a Jesus? Está aí um rapaz que tem o quê? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Isso resolveria o problema? Mas ele, novamente, mostra que ele está próximo do mestre e atento ao que está acontecendo. E ele pega esse rapaz, imagina, numa multidão, e apresenta esse rapaz, leva esse rapaz para quem? Agora, a responsabilidade de quem? De Jesus. Ele não multiplicou pães e peixes. Ele não transformou nada. Mas ele, sempre como coadjuvante, porque o protagonista é Jesus. Ele sabe o que está acontecendo. Porque se ele achou o rapaz, ele estava perto de Jesus e Filipe. Agora uma multidão de 10.000 pessoas. Você imagina, você na praia ali, uma multidão de 10.000 pessoas. Você saber quem é um rapaz que está, não com a comida para todo mundo. E pegar esse rapaz e falar: Jesus. E é isso que o Comipes tem tentado fazer, debaixo de muita oração, lá no sertão. Identificar as pessoas que vão virar missionários, que vão virar pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, para continuar a expansão do evangelho naquela região do sertão. Nós estamos em 4 cidades, e em nome de Jesus nós queremos avançar para mais 4 cidades. Agora a primeira de Vitória teve lá na caravana, numa cidade chamada Oliveira dos Brejinhos, num povoado chamado Beira Rio, e mais 2 povoados. Sabe quem estava lá recebendo a caravana de Vitória? Para a glória de Deus, o primeiro missionário do Comipes do sertão.
para a glória de Deus, Danilo e Dariene. Ou seja, foram entregar a vida para Jesus lá em Brotas. Ele virou professor de esporte, ela virou professora de balé. Não se conheciam. Teve um encontro dos professores, dos tutores que ensinam as crianças, porque nós temos 1.400 crianças lá, recebendo a palavra de Deus, recebendo balé as meninas, futebol os meninos, recebendo reforço escolar, recebendo aula de música, recebendo 1.400 crianças nessas 4 cidades, todos os dias, no contraturno, recebendo o apoio, e essa igreja faz parte disso. E o Danilo sentiu o chamado, e hoje é missionário em Beira Rio. Ou seja, está aí um rapaz. O pastor Jefferson olhou para aquele menino e disse o quê? Ó Jesus, está aí um rapaz que pode ser missionário, que pode continuar a obra, que pode dar sequência na obra, que pode pegar um povoado, anunciar o evangelho de Cristo. E glória a Deus, está aí um rapaz que tem feito muitas coisas para o Senhor. A Bíblia fala que André não fez somente isso, que já é muito. Levar o irmão, estar atento ao que está acontecendo. Mas a Bíblia fala que ele também foi o primeiro missionário estrangeiro. Vamos lá? João 12. João 12, verso 20. Esse homem que tudo indica que era tímido. Esse homem que tudo indica que não tem aqui relatos de pregações. Esse homem foi um instrumento de Deus, assim como seu irmão. Ou seja, a obra de Deus, a obra missionária, tem espaço para todos nós. Tem espaço para todos nós. E todos são importantes. Uns estão na frente, outros estão nos bastidores, mas no reino do Senhor, todos são preciosos, importantes e necessários. Você está aqui hoje porque você é importante na obra do Senhor, porque você é precioso pelo Senhor. Porque o sangue de Cristo Jesus foi vertido naquela cruz por mim e por você. E você tem capacidade, você tem exponencial. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser jovem. Não tem aposentadoria no reino de Deus aqui na terra. Já fiz muito, pastor. Deixa eu te falar uma coisa. Cuidado, você está falando. Não existe aposentadoria. Enquanto você estiver vivo, você é cidadão do céu, mas servo do Deus vivo. O dia que encerrar o chamado seu aqui na terra, pode ficar tranquilo, que a sua morada no céu está preparada eternamente com o Senhor. Mas enquanto você está aqui, eu e você, nós somos servos do Senhor Jesus, e estamos aqui. Por quê? Tem coisa para o Senhor fazer em nossa vida, e tem coisa para o Senhor fazer através da nossa vida. A Bíblia fala em João 12, versículo 20, 21 e 22, diz assim: alguns gregos desejam ver Jesus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. O que aconteceu? Filipe foi dizer a André. E André e Filipe fizeram o quê? Levaram a Jesus. Está falando aqui que Filipe e André pregaram para os gregos? Mas fizeram o quê? Levaram a Jesus. O papel do Comípris, o que o Senhor tem ministrado no nosso coração, sabe o que é? É nós trabalharmos a unidade, a mesma linguagem. São 43 igrejas unidas no estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro,
Goiás, São Paulo e Minas. E na Bahia. São muitas cidades que não têm o evangelho ou que não têm uma igreja evangélica ali naquela região. Nós temos batalhas, mas muitas batalhas. Vou dar um exemplo para vocês. Um missionário nosso ligou há pouco tempo atrás, pastor, chorando, pastor, meu carro pegou fogo, pastor, do nada. E lá o carro é importante, porque quem teve em Cocal sabe que tudo ali é distante. O carro pegou fogo, pastor, e não teve como eu socorrer, acabou com o carro. Nós falamos, calma, meu irmão, aconteceu alguma coisa com você? Não. Aí foi alguém que não está gostando de ver a obra do Senhor aqui. E nós sabemos, porque nós sabemos o que tem acontecido de retaliação com os nossos missionários, com as famílias dos nossos missionários, com as pessoas que se convertem. Como tem sido a retaliação econômica, como tem sido a retaliação na sociedade dessas pessoas que se converteram ao Senhor. E nós começamos a orar, Senhor, meus irmãos, de repente, a minha esposa estava do meu lado, passou uma semana, 3 dias, não lembro, mas foi muito curto o tempo. Um irmão de uma igreja, que é parceira do Comipes, sem saber de nada, liga para mim, empresário, pastor, eu quero confessar um negócio para o senhor. O que foi, meu irmão? Eu coloquei um Fit Uno aqui para vender, mas não vende de jeito nenhum, e o Fit Uno é maravilhoso. Eu já estou uns 15 dias, pastor. E aí a minha esposa falou assim, será que você não tem que dar esse Fit Uno lá para o sertão, não? E eu queria falar para o senhor, pega esse Fit Uno aqui, porque esse Fit Uno está me atrapalhando a ser abençoado. Ele não sabia de nada que tinha acontecido com o missionário. E o missionário tinha um Fit Uno sem ar-condicionado. Agora ganhou um Fit Uno com 4 portas, ar-condicionado, para a glória de Deus. E nós ligamos para o missionário e falamos, Luiz, ô Luiz, Deus queria só trocar você de carro, Luiz. Você estava muito com calor aí, Luiz. Nós estamos mandando um fitinho para você e top. É assim que Deus faz. Assim que Deus tem feito. E nós temos vivido, olha, a cidade de Cocal e de Curralinho, a cidade de um povoado, é um dos lugares, alguém teve em Cocos aqui, pastor André, você teve? Em Cocos. Cocos, um lugar terrível, não tinha banheiro. E nós descobrimos ali, que aquela região ali, o que acontecia? Quando as mulheres iam no mato, às vezes os homens coagiam aquelas mulheres e abusavam daquelas mulheres. Porque o papel do Comipes é qual? É levar o evangelho, mas fazer uma pesquisa da necessidade de cada povoado, de cada região, para a gente levar o socorro, levar a palavra de Deus, levar o apoio social, levar o apoio educacional, levar o apoio no esporte, na música, mas também levar o apoio em geração de renda. Ou seja, o nosso papel aqui não é fazer o papel do padre, que é o padre que tem que orar, o padre que tem que benzer, mas o nosso papel é ativar a fé desses irmãos a Jesus. E eles lembrar que quem envia a chuva é Jesus, não é o pastor, não é o padre, não é a autoridade eclesiástica, religiosa da região. Para eles saírem da escravidão, aonde recebe isso do governo, recebe isso. Não, eles têm que receber do Senhor, eles têm que ter liberdade e conhecer, levá-los a Cristo, para eles terem acesso ao Pai, por meio de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Essa é a essência do Comipes. Ativar o quê? A fé desses irmãos. E eles têm feito isso. Curralinho e Cocos, tem igreja do Senhor lá. Pessoas se converteram ao Senhor. Hoje tem igreja em Cocos, Curralinho, Cocal, igreja presbiteriana. Mas eu quero dizer para vocês, Jesus faz a obra completa. Jesus está transformando a vida das pessoas, mas Jesus está transformando o lugar. Eu não sei se vocês sabem, mas lá em Curralinho, a altitude lá, um empresário aqui do Espírito Santo descobriu que lá em Curralinho pode ter morango. Um empresário aqui do Espírito Santo, que não é evangélico, mas que ele é plantador de morango, ele sobrevoou
as regiões da Bahia. E um dia, nós contamos para ele que nós tínhamos feito um poço artesiano lá, e a água tinha dado boa, e ele estava plantando feijão, milho. Ele falou, ó, quem sabe um dia eu passo lá e conheço a terra lá. Aí passou um período, ele pediu o ponto de GPS. Passou um mês, mais ou menos, 2 meses, ele pousou lá com o helicóptero dele. E ele viu que a terra era boa, sabe para quê? Para plantar morango. E sabe o que aconteceu? O que Jesus fez? Agora, em janeiro, ele mandou uma mensagem para o Comip, chamou a gente lá. Vem aqui na nossa empresa. Nós oramos com ele. E ele falou, eu quero anunciar de primeira mão que eu comprei uma fazenda lá em Curralinho. E nós vamos gerar 500 empregos direto para a glória de Deus. Sabe quantas pessoas tem em Curralinho? Não tem 500 pessoas. Quem faz isso? Jesus. Agora, é a oração de quem? Nossa. Nós levamos aquelas pessoas a Cristo. E agora elas estão pedindo. Elas estão buscando. Agora, além da obra linda que o Senhor Jesus está fazendo na vida deles, o Senhor vai transformar o lugar. Você imagina, plantio de morango é suspenso. Não é no chão, suspenso, tecnologia. Essa empresa vai investir, me parece que são 50 milhões lá. Só de postos artesianos são mais de 20 na propriedade. Já limparam a propriedade, já estão fazendo os postos artesianos, gerando emprego, vai começar a plantar morango para a glória de Deus. Agora eu pergunto a você, quem foi em Curralim? São 40 ou 50 quilômetros de estrada de chão para chegar no asfalto. O empresário falou, eu perguntei para ele, meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, mas o morango não estraga? Não tem que ter um acesso no asfalto? Vilmar, eu gostei daquele lugar. Eu quero investir naquele lugar. Deus faz. Deus está fazendo. Deus está impactando aquele lugar. E eu quero deixar aqui para concluir, para entender que não tem nada disso com a gente. Nós compramos lá um terreno que fizemos a igreja de Brotas. E o terceiro terreno que foi comprado na igreja de Brotas, o mesmo proprietário vendeu, chamado Vandilson. E quando nós fomos pagar a última prestação, ele falou, não precisa pagar a última prestação. Ele é advogado em Brasília. Agora é membro da nossa igreja lá. E nós falamos, o que aconteceu, Vandilson? E ele chorando falou com o presbítero Antônio, Célia, eu descobri aqui na história da minha família, meus bisavós, meus avós, eram proprietários de quase todo Brotas de Macaúba. Há 100 anos atrás, vieram os presbiterianos dos Estados Unidos para aqui. E ficaram aqui um pouco período. E a minha família bateram neles, e só não mataram eles porque a minha avó pediu para colocar eles no carro de boi e levar lá no asfalto e mandar eles embora. Ou seja, aquilo que está acontecendo em Brotas de Macaúba, quem levou a gente para lá? O Senhor. Mas as orações de quem? Há 100 anos atrás. Aquelas pessoas foram colocadas para fora. Lembra de 100 anos atrás como eram as coisas aqui no Brasil? Principalmente naquela região. As pessoas foram colocadas para fora, mas as orações ficaram plantadas. E o Senhor está respondendo, porque a igreja lá está com mais de 150 pessoas, para a glória de Deus, só de Brotas. E aí, os missionários saíram de Brotas de Macaúbas, foram para Oliveira dos Brejinhos, foram para Ibotirama e foram para um lugar chamado Wagner, não sei se vocês conhecem. E João Dourado, onde eles se estabeleceram. O Comip, sem saber dessa história, quais as cidades que o Comip está? Brotas de Macaúbas, Oliveira dos Brejinhos, Ibotirama e Pupiara. GPS de quem? Do Espírito Santo. Deus fazendo a obra e usando a gente. A gente com todas as nossas falhas, imperfeições, com toda a nossa timidez. E para encerrar, eu gostaria de convidar você, que você pudesse ler comigo, para
motivar cada um de nós. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Eu queria que você pudesse meditar nesse texto essa semana, lembrando dessa mensagem. Diz assim, ora, 2 Coríntios 5, 18 a 20, ora, tudo provém de quem? Esse encontro aqui provém de Deus. Eu era para estar de manhã, pastor André concordou de eu estar à noite. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores, representantes, em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Se você é tímido ou não, se você tem facilidade de falar ou não, às vezes você é Pedro, mas às vezes você é André. Eu queria que nessa noite você fizesse uma avaliação com quem você identifica. O importante é que todos levaram pessoas a Cristo. Todos fizeram seu papel. A morte de André, Eusébio, historiador, vai contar que ele foi pregar o evangelho na região da Rússia. Mas antes da sua morte, ele leva a esposa de um comandante do exército para Jesus. O comandante do exército faz a esposa negar Jesus. Ela não nega Jesus. Ele pergunta, quem te levou a Cristo? Ela não quer falar, mas tem que falar, senão morria. Que foi André. Ele pega André e faz André negar a Cristo. André não nega a Cristo. Ele coloca André na cruz em X. Ele fica 2 dias agonizando ali. Mas a palavra de Deus, os registros dos historiadores, falam que os 2 dias que ele ficou morrendo ali, que ele ficou sofrendo ali, ele fez o que ele sempre fez, levou pessoas a Cristo. Quem passava ali, ele falava, só há salvação por meio de Cristo Jesus. É isso que o Senhor espera desta amada igreja mais e mais. Que vocês continuem sendo bênção. Continue sendo instrumento do Senhor como embaixadores de Cristo, em nome de Jesus, amém?